Voltamos. Voltamos. O povo tá entrando. Vamos embora entrando. Vamos entrando, meu povo. Bote logo aqui, ó, aperta logo aqui, manda para todo mundo, tá? Manda para a página também, para várias páginas. E manda coraçãozinho aqui, quem puder. Não precisa ficar enchendo de coração, não. Basta clicar uma vez para ir um coração só para o pessoal se ligar que tá rolando live. Ah, eu não sabia disso, não. Chama, gente. Do mesmo jeito que a gente faz o post. Quanto mais curtidas tiverem, quanto mais comentários tiverem, chama outras pessoas, ele abrange. Que legal, não sabia disso. Ah, que legal. Vou saber. Ó, já coloquei a parte 1, já está no meu Insta, para quem quiser acessar. E acabando aqui, já vou colocando a parte 2 também. Certo. E a gente falou sobre o mentiroso, né? Aí tu ficou de falar uma é outra. Vai. Isso. Então, o que mais? Eles são pessoas que você tem a sensação que nada está eles nunca estão satisfeitos com nada. E por mais que você faça, ainda sempre é insuficiente. Então, você vai cedendo, e vai cedendo, e vai cedendo, e vai cedendo, e vai deixando de usar aquela roupa que ele não gostava, vai deixando de falar com as amigas que ele não gostava, vai deixando de frequentar os lugares que ele não gosta, para de viajar, enfim, vai fazendo tudo o que ele quer, para de estudar, para disso, para de... vai parando, vai parando, vai parando, vai percebendo que é uma coisa insaciável. Não termina nunca essa lista de sacrifícios que a vítima tem que fazer para agradar o abusador, né? O narcisista. Então, vai acontecendo uma sensação de despersonalização. A pessoa já não sabe mais quem ela é. Ela fica assim, o que eu gosto mesmo, né? Quando chega para mim, a coisa já está num nível de sofrimento muito grande, né? Muitas vezes elas ainda estão, né, narcisistas. E elas estão querendo sair, mas não querem sair, querem, mas não querem. Querem, mas não querem, né? Aquela coisa, né? Eu sei que eu preciso, mas eu não sei como. E o que eu percebo muito evidente, assim, eu não sei mais quem eu sou. Depois que sai, quem eu sou? O que eu gosto mesmo? Eu não sei nem a comida que eu gosto. Eu não sei nem que roupa eu gosto de vestir. Eu não sei nem que música eu gosto. Eu não sei mais se eu tenho amigos. Eu não sei mais nada a meu respeito. Então, é quase como reconstruir toda uma identidade do zero, né? A gente vai de novo, vamos lá, vamos lembrar o que você gostava antes, vamos lembrar as coisas que você fazia antes, o que te dava prazer antes de você conhecer essa pessoa, né? E é mesmo de tipo, o que você agora pode fazer por você? Agora não é mais por ele, agora é por você. Então, tudo que você antes cedeu para ele, agora você vai dar para você. E esse Isso. processo é muito difícil, porque a vítima, ela se sente egoísta, ela ela fala assim, mas eu sou egoísta, mas eu vou fazer só por mim. Ah, mas eu Esperançosa de mudança esperança de. que mude, Isso. não é? Diga lá, vai lá. Então, eu vou falar sobre dois que se conciliam, tá? Que é a triangulação, né? E a difamação na triangulação, certo? Essa difamação pode ser tanto na triangulação como fora da triangulação, tá? A triangulação, ela funciona como uma maneira de difamar, certo? As vítimas sem que elas se encontrem. Então, assim, as vítimas estão erradas, ambas para si, tipo, eu tô errada para a mulher dele, para a ex-mulher dele, e ela tá errada para mim, tá? Mas ele vai ter sempre as duas no momento que ele quiser. Tá certo? A mesma situação, a mesma triangulação funciona para a família. Eu fui muito difamada na família, me chamaram de louca, até hoje eu sou, né? Como louca, como a que fez o inferno na vida dele, e etc. Mas ninguém sabia o que eu passava. A tia dele deu essa entrada ainda mais na vida da gente, porque ela sabia que ele estava com a ex-mulher dele, né? E que nos finais de semana, ou até no meio da semana, ele vinha ficar comigo. Então ela me disse isso depois, né? Que sabia que ele estava comigo e com ela ao mesmo tempo, mas ela não queria se meter. Outras pessoas me condenam até hoje, que é como
Por que você aceitou, quis muito ter um filho com ele? Eu quis porque sempre foi um sonho de ser mãe, em primeiro lugar, certo? Segundo, que eu tinha o cara que eu achava ser o amor da minha vida. Então, eram planos que eu tinha com ele. Depois que eu comecei a entender o que era o abuso, já tinha passado o abuso, já tinha entendido o que era, já estava iniciando aqui com a página, etc. E ainda não batia mais na tecla, mas aceitava ter o filho. Eu já passei a não querer mais o filho, mas eu aceitava que se viesse, era enviado por Deus, e etc. Mas não que eu quisesse mais, né? Existe a triangulação que ele fazia e faz até hoje, que é quando ele diz até para as novas vítimas que eu sou a louca, né? Então, assim, não se aproxime dela nunca, não vá atrás dela nunca, porque ela é a louca. Então, hoje eu não vou atrás de nenhuma, eu já fui. Eu já fui essa mulher que foi atrás. Mas hoje eu não vou atrás de nenhuma, porque a gente sabe que é perder tempo. A gente vai perder tempo. Algumas vão escutar, vão, mas é você jogar uma agulha no palheiro. Então não dá certo. Certo? Ou você fica na sua e vive a sua vida e não fala com ninguém mesmo vindo, ou você vive a sua vida e se chegar alguma vítima para falar qualquer coisa, para perguntar sobre, etc., você ali decide abrir ou não. Eu aconselho a você ficar na sua, seguir sua vida, e se chegar alguém para perguntar quem é, para perguntar sobre a pessoa e etc., você fala quem é essa pessoa. Mas se você quiser, né? Hoje eu recebi já 2 pessoas que eram vítimas dele, e aí eu expliquei tudo o que aconteceu. Uma das pessoas me odiou pro resto da vida, me bloqueou e pronto, porque ela disse: você realmente está confirmando tudo o que ele disse. Você está me falando de forma desesperada tudo. Eu disse: não, eu estou falando tudo o que você precisa saber e tudo o que tem aqui na página. Mas se você não quiser saber, tudo bem. E ela fez: não, tudo bem, o que eu tinha para saber eu já soube e tal. Eu perguntei até se ela tinha sofrido algum abuso. Disse: olha, tudo o que eu posto aqui na página, você sofreu algum abuso e quer conversar sobre e tal, a gente pode se unir para parar isso. Ela fez: não, nunca sofri abuso. Mas no início da conversa ela disse: eu preciso saber sobre este homem, porque minha amiga está sofrendo um abuso. Não, minha amiga está sendo abusada. E aí eu já sabia quem era ela, porque as informações chegam, né? E ela é vítima do ano passado, ou seja, eu terminei meu relacionamento ano passado. Então eu já sabia quem era ela, a próxima vítima. E eu não fui atrás, eu esperei que ela viesse. E ela veio. E aí ela não acreditou em nada do que eu falei, me taxou como louca e tá tudo bem, né? Futuramente talvez ela seja louca ou não. Mas enfim, o que não convém, né? Que todas são. Mas aí existe essa difamação com a triangulação. Então, ele sempre vai estar certo. Ah, eu fiz de tudo por ela. Eu tentei, eu perdi, meu relacionamento deu certo. Hoje eu sou acusada de ter tirado ele da ex-mulher dele. Mas ninguém sabe o que foi que ela... Oi? Você acha que todo narcisista triangula? Todo. Todo narcisista triangula. Até porque ele precisa de outros suprimentos. Então, tudo, até o ar que você respira é um suprimento que você está dando. Né? Cabe a você zerar o suprimento. Então, hoje em dia eu aprendo que se você, que nem conhece a vítima, tem um contato sequer com ela, você vai saber que pela boca dela eu fui isso, fui isso, fui isso, fui isso. Mas ela nunca vai ter provas para mostrar a você de que eu fui. Já eu, como vítima, eu tenho provas. E mesmo a vítima que não tem provas contundentes, assim, vistas fisicamente e tal, ela tem provas na alma. Então, vai para um psicólogo e pede para o psicólogo te analisar. Conta tudo para o psicólogo. Que lá ele vai colocar na pauta com certeza. Com certeza, essa pessoa sofreu isso, isso, isso. Sabe? Psicólogo que saiba o que é transtorno narcisista. Isso, vale lembrar. Muitos não fazem a menor ideia. Há anos com psicólogos que nunca levantaram essa questão. Estava evidente que elas estavam sendo vítimas de um narcisista, né? Isso, então, exatamente. É uma coisa que não é todo psicólogo que conhece, mesmo sendo psicólogo. Justamente.
né? Então, E você tem que... nessa triangulação, eles fazem justamente por quê? Porque, como você falou, eles estão atrás de suprimentos. E todo mundo, seja familiar que ele está triangulando, que ele mostra ser uma boa pessoa para o familiar, porque é justamente essa tática que eles usam, né? Eles têm que ser bonzinhos para alguém, para que essas pessoas desmintam tudo o que ele está falando. Mas eles são bonzinhos, mas depois mostra, cara. Mostra quem são, né? É só o familiar observar. Olha, vive trocando de namorado, só vive traindo, só vive fazendo isso e aquilo. As namoradas falam isso, isso e isso. Procura saber quem é, né? Porque você pode ter num relacionamento da sua família um abusador narcisista ou que tenha características, Pois eu sabe? posso agora fazendo um recorte do que você está falando, né? Uhum. Eu faço constelação familiar, né? Eu facilito constelações. E toda vez que eu vou constelar uma vítima de abuso, é muito comum a gente ver que no sistema familiar da pessoa houveram muitos abusos de outras Isso. esferas, sempre narcisistas, né? Abuso, abuso de compulsão, abuso sexual, Uhum. é quase sempre, não dizer generalizar, mas assim, quase sempre no sistema familiar tem muito caso de abuso. Então é Isso. muito importante a pessoa buscar ajuda, né? E quem não busca ajuda e acha que vai sair só de um cativeiro desse aí, é muito difícil. É Então, verdade. terapia, uma substitui outra, né? E buscar uma ajuda para sair, porque não é fácil. Não subestime o narcisismo dominando e bipolar, porque E assim, eles não desistem. Eles até podem parecer que desistiram, tem. sabe? Porque o meu parece que desistiu. Eu digo que não desistiu porque todo abusador, todo narcisista, ele deixa rastros do que ele está fazendo, sabe? Então eu tenho certeza do que ele está fazendo. Se ele não tiver vindo aqui, que ele não vem, graças a Deus por isso, graças a Deus ao intuito que eu tive de fazer a página, né? Se por um acaso eu fosse uma pessoa normal, que eu não tivesse nunca tivesse feito uma página e só tivesse sido abusada e tivesse sido distanciada e não soubesse do que de fato iria acontecer, ele viria diversas e diversas e diversas vezes. Tanto Hum, é que ainda mesmo com a página, mesmo com tudo o que aconteceu, quando eu decidi dar o ponto final, quando eu disse acabou, chega, que ele realmente sentiu que ali acabou, que dava o prazo final, que era ali o final, eu fui muito agredida psicologicamente, fui muito xingada, muito avacalhada, que a gente fala que é muito avacalhada mesmo, chamada de nomes que eu, hoje em dia, eu tô fazendo de tudo para tirar esses nomes da minha cabeça, sabe? Mas ainda fica um pouco do trauma que foi vivido. E aí, quando ele viu que não teria mais suprimento nenhum comigo, e sim veria na página o que está acontecendo, porque a página está aberta, então ele pode ver a qualquer momento. E aí, 2 meses depois, ele voltou o contato, né? Ele tentou com todas as pessoas falar para ter o contato de novo comigo, e todas as pessoas que vinham, eu dizia não, não quero mais. Não quero mais contato com essa pessoa. E aí ele sabia que o meu não era certo, porque eu já estava muito conscientizada, porque eu já tinha sido tratada muito psicologicamente pelo meu psicólogo, aliás, pela minha psicóloga, Helena, e pelo meu psicólogo, Rafael. Então, assim, eu corri muito atrás, para ser quem eu sou hoje, para suportar o que eu suportei e para ser quem eu sou hoje. Então, quando foi 2 meses depois, ele tentou. E aí, como ele viu que não tinha abertura mesmo para passar, que não tinha mesmo como voltar, aí ele estacionou. Mas ele ainda, ao redor disso, tem os familiares, tem alguns amigos que ainda cismam em chegar e perguntar algo sobre ele e tal, que são pessoas que eu evito de falar, sabe? Se precisarem falar alguma coisa, se precisarem saber de alguma coisa, o Instagram tá aqui, então olha. Tem uhum, tudo uhum. aqui. Tem carta aberta que ele me fez escrever o que queria e o que não queria no relacionamento. Tem ele mesmo falando quem é ele,
no relacionamento, o que ele fazia com as mulheres, que ele queria somente iludir, ele disse claramente isso, e talvez eu poste mais lá na frente, reposte, no caso, ele falou muitas coisas, ele tem prints de tudo. Então, não são coisas inventadas, são coisas trazidas para vocês, tá? E assim, por mim, quem chama de louca, quem não chama de louca, tudo bem, eu tô tranquila quanto a isso, sabe? O que importa, onde eu não cito nomes, não cito nada, aparentemente, e o que eu falo é o mínimo, né? Do que eu abro, é o que ele precisa saber que aqui ele não tem vez mais, sabe? Então eu fecho. No momento que eu boto essa barreira, ele não passa mais. Ele não passa. E aí a gente tem que ter, justamente, a gente tem que ter muita força para botar essa barreira e mostrar que aqui você pode tentar furar, você pode tentar derrubar, mas você não vai conseguir, porque eu já estou conscientizada e não vou me permitir mais cair no abuso. Então eu saio do abuso, né? Ele vai tentar ainda pelos macacos voadores, mas os macacos voadores, vocês têm que estar cientes que, mas me esculhamba, mas briga comigo, mas me enfrenta, mas isso, mas aquilo. Eu sou frequentemente xingada minuciosamente, mas eu sou frequentemente acusada de coisas e tal por familiares dele. Até aqui na página, que eu não tenho como estar controlando quem entra e quem sai da minha página, né? Que tem muita gente. Então, eu recebo mensagens aqui, eu vejo mensagens onde eu sou acusada, mas eu não discuto por quê? Acabou a era de suprimentos para ele, sabe? Ele tá me vendo bem e isso tá incomodando ele. Isso incomoda o abusador narcisista ou qualquer que seja. Isso incomoda de ele não estar tão bem quanto eu. Ele pode estar bem externamente, mas internamente tá uma bosta. Falar um pouquinho sobre, para quem não entende muito bem do tema, o que pode ser o suprimento, né? Então, por exemplo, quando o seu ex-narcisista te manda uma mensagem qualquer, e às vezes é engraçado que é uma mensagem bem nada a ver. Tipo assim, onde eu estava? Ou, eu esqueci um livro na sua casa, vou pegar, tem problema? E aí responde, essa sua resposta, ela já é o suprimento que ele precisa. Nem que você responda, sim, está, deixa na portaria. Aquilo já é o suprimento, aquilo já é algo que já de novo te liga a ele. Então, o que acontece é que a vítima, elas têm uma tendência a se contentar com migalhas. E o que eles dão são migalhas, né? Então, fica igual um pouquinho, né? Galinha pegando um pouquinho, e aquela migalha, ela faz daquela migalha. Por quê? Voltando aqui, né? Já que a gente já falou isso lá no comecinho da primeira live. Porque a vítima, ela é uma vítima que tem como se fosse uma dependência química. Ela se acostumou lá no começo, que era maravilhosa, o melhor mundo de todo o paraíso, e aquilo criou uma sensação de, nossa, como eu sou especial, como essa pessoa gosta de mim, como essa pessoa, né? Finalmente uma pessoa que me ama. E aí, todas aquelas sensações do começo que foram maravilhosas, inesquecíveis, lugares, viagem, etc., cria nessa pessoa uma dependência do tipo, eu quero ter isso sempre. E aí, depois, começam a não dar mais nada, qualquer coisinha que dão, parece que recebeu um presentão. E você pega a migalhinha e fala assim, mas sabe, ele não fez mais porque ele não pode, ele não fez mais porque ele é sofrido. E é por isso de muitas voltas, viu? É por isso que acontecem as voltas. Que é exatamente o Wolverine, né, que a gente fala. E assim, muitas vezes sabe que tá traindo, né? Ou desconfia que tá traindo, mas não quer ver, não quer ir atrás, não quer olhar. Porque aí se culpa e fala assim, eu acho que ele tá traindo porque eu não quis transar. Ele tá me traindo porque ele tem uma necessidade sexual de transar todo dia e eu não compareço todo dia porque eu não tô afim todo dia. Mas eu devia entender ele. Então, ao mesmo tempo que a vítima acusa, ela também defende o abusador. Ela acusa, mas ela também defende. Ela acusa, mas ela também se pune por isso. Ela pega a culpa para ela. Então, eu acho que tá mais sensual, eu acho que devia saber mais sexo.
eu acho que eu deveria, sei lá, fingir que eu tinha, porque afinal de contas não custava nada pra ele, né? Poxa, ele escândalo E todo, só que acontece até a disputa, né, Silvia? o Com quê? outras mulheres. Acontece até a disputa com outras mulheres. Eu tive essa fase da disputa, que é no caso da triangulação, até no meio dessa triangulação, com a ex-mulher dele. Então, toda vez que ele voltava para mim, eu já não sabia o que era o relacionamento abusivo e tal. Ele voltava para mim e eu dizia assim: ah, mas ele me ama. Eu com certeza faço muito melhor que ela. Eu faço isso e isso muito melhor que ela. Eu arrumo uma casa de algum jeito, eu dou atenção a ele, coisas que ela não faz. Então existe essa disputa. Quando Sim. esse cara, eu tô me desligando muito da palavra meu. Quando esse cara me abusou na época, ele viu que teria mais suprimentos comigo, porque ela já tinha fornecido. E os suprimentos que você estava dando continuidade ao que você estava falando, existe o suprimento financeiro também, ainda tem isso, Ah, verdade. né? Porque eles não pegam só esse suprimento psicológico, eles pegam as partes das finanças também. Então, eu levei muita rasteira. Ele bateu em carro, eu tive que pagar. Ele bateu, o carro dele deu problema, que o carro nem era dele. Ele já pegou o carro da mulher e dizia de todo custo que era dele, porque o carro estava no nome dele, que ela não sabia dirigir. Então, quando quebrou uma peça lá, eu não sei nem como é o nome da peça, mas enfim, era muito cara a peça. Eu tinha parado de fazer minha faculdade, dei continuidade para pagar essa peça para ele e arrumar a minha casa. Resolvi nem arrumar mais para ajeitar o carro dele. Ah, mas você usava? Usei o carro dele, né? Diversas vezes a gente precisava sair para um canto, sair para outro, e o carro servia, assim como todo relacionamento. Mas existe esse suprimento que é retirado, né? Eu preciso. E eles não pedem, tá? Não vá atrás de um narcisista que vai chegar para você, ah, eu quero isso, eu quero aquilo e tal, não sei o que, não. Ele pode ser um desses, como é que chama o nome? Desses gigolozinhos e tal. O narcisista, ele de forma minuciosa, ele pede a você. Ele fala assim, não, olha, não quero não. Se você comprar é porque você quer me dar, né? Aí você já sabe, você já tem que estar ligada que ele tá tentando, lhe manipulando para que aquilo ali seja dado de todo amor e coração e que depois você não cobre. Por quê? Porque você quis dar. Não foi ele que foi ali pedir a Ele você. não vai te devolver nunca, né? Justamente. Justamente. Então, assim, de forma minuciosa, foi tirado muitas coisas. Então, quando ele tinha muitas coisas comigo dadas, assim, sabe? Quando eu criei a página, tudinho, que ele viu tudo isso que estava sendo criado, ele veio atrás. E aí ele pediu o divórcio. E aí ele se separou. Mas mesmo separado, ele não deixou ela, sabe? Ele passou, acho que uns 30 dias, a gente passou até longe daqui de casa, viajando e tal, a gente ficou um pouquinho distante. A irmã dele, ela odiou, sabe? Mas eu ainda estava doente, eu ainda estava no início de descobrir tudo o que eu descobri. E ela bateu comigo o pé, não, mas você quis separar eles. Fiz em momento nenhum. Eu sempre, quando eu me distanciava dele, Bárbara, me distanciava dele, eu passava um mês distanciada, já cheguei a quase passar 2 meses, mas ele sempre vinha atrás. Ele ligava de telefones de onde não tinha telefone, porque eles não gravam número de telefone em celular, em agenda, nada não. Eles gravam tudo aqui, ó. Assim como eles gravam a vítima, certo? Todo o conteúdo da vítima para vir suprir tudinho, eles gravam os telefones. Então, ele grava tudo. Ele sabia CPF da avó de cabeça. Tanto é que ele fez empréstimos no nome da avó. A avó dele se prejudicou. Ele sabia os dados da ex-mulher dele. Ele fazia tudo. E aí chegou essa fase que eu confrontava com ela. Porque eu não sabia nada sobre relacionamento abusivo, e muito menos sobre narcisismo. Então eu dizia, não, você tá brigando comigo, e ela me chamando de nomes terríveis, e eu dizendo, ah, mas eu não quero saber, eu não quero seu marido, fique com ele, mas manda ele parar de vir atrás, porque era ele que vinha. E a minha carência ainda estava muito grande, então eu tinha que lutar contra a vinda dele e contra a minha carência. Isso era muito difícil para mim,
né? Eu tentava de todo jeito, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Ele, mas eu amo você. E aí, ao mesmo tempo que ele dizia, eu amo você, ele olhava para outro e dizia, eu amo você. E ele olhava para outro e dizia, eu amo você. E eu amo, e todo mundo era, eu amo você. Ele, para você ter noção do que foi o abuso, ele, antes de voltar para mim, para ter a certeza que iria voltar para mim, meses depois, quando a gente se separou, de fato, aliás, antes dessa última vez, ele entrou em contato com algumas outras vítimas dele e com alguns homens, onde ele falava, opa, mas ele não queria o cara no Facebook dele. E aí o cara dizia, opa, respondia, né? Ele entrou em contato com essa ex dele e disse a essa ex dele que ele teve depressão por sentir tanta saudade dela. E essa daí que ele falou pra mim, que sentia tanto... E ela mesmo entrou em contato comigo, porque ele, para não ser mostrado na página, ele fez um texto deste tamanho, dizendo, eu fiz muita coisa errada com você, por favor, volta pra mim, Mas você é minha alma gêmea. né, Bárbara, eles são estratégicos, né? Eles são super estratégicos. E eu Não, deixei isso acontecer, Silvia. E eu deixei isso acontecer. E eu disse a ele, eu fiz, olha, eu tô voltando pra você, mas para estudar você. Eu amo você. Mas não pense que é porque eu tô gostando disso, não. Eu sei o que é que tá passando comigo. Ele, não, mas eu vou mudar, vou mostrar a você, já tô indo pra uma psicóloga. E foi pra uma psicóloga que a gente nem sabe. Ele foi a primeira vez comigo, pra eu ver se ele realmente ia. Aí ele foi. Ninguém sabe o que foi falado lá, porque, né, é tudo restrito. E depois ele dizia, tô indo pro psicólogo, tô indo pro psicólogo. Mas ninguém sabe se ele realmente ia. Ele tinha 2 horas pra ficar lá no meio da rua. então, Mas não... primeiro, se é que ia. Segundo, que ia e contava a versão dele. E como eles Justo. são muito inteligentes, às vezes eles enganam, né? Eles enganam muito, porque eles não estão ali para se tratar. Até porque Justo. o autismo não é uma doença, é um transtorno de personalidade. É uma condição, né? Não tem cura. Até então, pode ser que amanhã apareça uma cura, né? A gente não Isso. sabe. Nós estamos falando até hoje, né? Então, até hoje, a gente sabe que só tem cura o que é considerado doença, que está no Código Internacional das Doenças. Então, o narcisismo, ele é considerado um transtorno de personalidade, como uma personalidade distorcida, vamos dizer assim. Então, não tem o que fazer. Ele vai ser assim, ele vai... não tem melhora, não tem psicólogo que trate disso para ter acesso. A terapia de casal é uma perda de tempo, é jogar dinheiro no lixo, porque vai chegar lá, ele vai querer seduzir também a psicóloga, ele não vai quer mudar, porque o narcisista é perfeito. Principalmente para a psicóloga que não conhece sobre o transtorno. Muita psicóloga que não conhece sobre transtorno e ele vai ser bonzinho na terapia. Ele vai dizer, olha, não estou pedindo nada para ela. Quero que eu gosto muito dela, eu amo ela, ela é maravilhosa. Eu só queria que ela olhasse mais para mim. Eu só queria que ela cuidasse. Só que a mulher só faz isso. Ela só olha para ele, ela só cuida dele, ela só tem disposição da vontade dele. E ainda assim, bom, só que ele tem um discurso de vítima que é muito estratégico. E aí ele fala assim, não, eu só queria um pouco mais de atenção. Eu só queria que ela sentasse comigo para ver o filme. Eu só queria que ela transasse comigo, porque eu gosto tanto dela. Então é muito importante entender que assim, a mulher ou o marido que vive como vítima, ele fica tentando muito tempo consertar. E ele tenta fazer de todas as maneiras. Ele faz terapia, ele é psicólogo, faça isso para ele. Me ajuda, conserta para mim. Você vai conseguir, você me ajuda tanto. Conserta ele para mim. Eu acho que ele é sofrido. Eu acho que ele precisa só de uma psicóloga boa, que nem você. Se você atender, ele vai melhorar. E aí, não vai adiantar, não, mas por favor, você. Ele falou que tem, e topou fazer um casal. Aí vem a figura todo bonzinho, que você fala, não é possível, no fundo é um monstro, entendeu? Uma pessoa que está totalmente distorcida dentro dele, mesmo com uma máscara gigantesca. E ele fica ali tentando seduzir. O psicólogo não é alguém que tem muito estrada, que tem câncer, tem faca, né? Ele entra. Até mesmo o psicólogo que não é experiente, ele entra. Porque eles são muito inteligentes. Então, assim, ter pena... Não dá para ter pena. Tem que ter pena de ninguém, na verdade. Né? De ninguém. Você tem que se conscientizar. Você tem que se conscientizar que você é uma vítima. E você tem que olhar para você.
Então, assim, quais são os meus buracos, quais são as minhas faltas que eu atraí esse tipo de... Porque, na verdade, aconteceu isso, né? Esse tipo de pessoa já detectou você e você também se atraiu por ela. Teve dos dois lados aí uma sinergia de alguma coisa. Então, a questão é, o que eu preciso tratar em mim para não ser mais uma vítima? Ele não tem cadê? Chaves, desculpa, apareceu aqui o tá descarregando. Vou colocar para carregar. Ele está perguntando aqui se existem duas personalidades. Não, não existe. É uma personalidade distorcida, é uma condição, tá? É uma condição mental de uma personalidade distorcida. Então, existe tratamento? Muitos psicólogos dizem que sim. Existe cura? Não. Até hoje não existe cura. Ou seja, não existe a ressocialização dele, etc e tal. Como não existe para também o psicopata, e enfim. Mas são casos e casos, né? Existem psicólogos que acreditam que sim, existem psicólogos que acreditam que não. A importância do que a gente fala aqui é que cada um tem que se curar, né? Olhar para você, eu preciso me curar, eu passei por isso, por isso e por isso. Então, eu vou atrás da minha cura. Se ele quiser mudar, ele vai atrás da cura dele. Só que é muito difícil, mediante tudo isso que a gente fala aqui, um narcisista, ele vai tentar manipular todo mundo, certo? A não ser que ele já tenha sido diagnosticado por um psiquiatra, um psicólogo, que ele é narcisista. Quando ele for para outro, aí ele, sem saber o que ele vai dizer, não, já fui diagnosticado como narcisista. Mas minha vida é desse jeito, aí o psicólogo já vai se atentar. Psicólogo que tiver orientação sobre o assunto. Entenderam? Infelizmente é assim que acontece. Tem uma que está perguntando, narcisismo e psicopatia tem ligação? Tem ligação, sim. Tem ligação, sim. Nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista, tá? E a perguntou sobre questão de fobia social, tem diferença entre o narcisismo e o fóbico social. Tem uma diferença gigantesca, né? O fóbico tem medo. O que é fobia? Medo. Então, é uma pessoa que tem medo de estar no social. Porque tem complexos, porque tem uma timidez grande, tem problemas de infância. Então, isso tem tratamento. O fóbico social tem tratamento, né? Não tem a ver com distorção de personalidade. O narcisista é outro papo. E, como a Bárbara falou, tem psicólogos que acreditam que tem tratamento e tem psicólogos que não acreditam. Eu faço parte do grupo que não acredita que tem. Só para vocês terem uma ideia, vou imaginar o parque, quem lembra, né? Não sei se lembra aqui. Tua coisa tá cortando muito. Eu tô escutando tu, mas antes estava cortando, mas dava para entender. Agora tá cortando muito. Eu não sei se tá só assim para mim. Para vocês, a fala da Silvia tá cortando. Eu não sei se tá cortando pro pessoal. Para mim tá cortando. Para mim, a sua tá perfeita. Aqui tá cortando um pouquinho. Eu tô com o. Tá travando. Não, não é nem travando, tá cortando mesmo. Eu tô escutando. Às vezes corta assim. Então, bom, falando assim, é a mesma coisa que você imaginar que um abusador sexual, né, um maníaco sexual tem recuperação. Não sei se alguém aqui, eu não acredito, né? Não acho que um maníaco sexual vai ficar preso 20 anos, quando ele sair, a primeira coisa que ele vai fazer é abusar de alguém. E a gente vê o tempo todo no jornal, a gente vê isso o tempo todo na televisão. Falou que você está mexendo muito no aparelho, por isso que fica um som, fica um ruído aí. Não, o meu, não. O meu é porque eu esqueci em casa o negocinho, né? Para colocar o telefone. Então eu tenho que ou tá na minha mão, ele tava no aparelhinho aqui que eu consegui, mas eu tive que colocar o carregador, então eu tive que mudar. Mas é a live da Silvia. A parte da Silvia que tá picotando. Picota, não é que esteja cortando. É picotando algumas coisas. Mas tá dando para entender agora, tá normal. Agora, vai.
Não, então é isso. Eu acho que a ideia é, né? Quem está aqui não são os narcisistas. Quem está aqui são as vítimas. Ou quem se interessa por esse assunto, né? E Isso. as vítimas que estão aqui nos assistindo agora, eu acho que elas têm que ter na cabeça o seguinte, né? Primeiro, parem de querer salvar o narcisista. Não tem salvação, ok? Não tem- eu estou falando a minha opinião, né? Que está falando sou eu aqui, então eu vou falar a opinião que eu tenho, ok? Então, assim, Claro. salvação, não tem salvação. Então, parem de querer ser salvadoras, porque como vocês são mulheres muito empáticas, vocês querem ajudar a todos. E aí, Isso. para todos. E aí não tem salvação. Outra coisa, relação amorosa é uma relação igual. Duas pessoas do mesmo tamanho. Não tem domínio. Não tem Isso. ninguém manda em ninguém. Não existe essa ideia de eu pedir, eu posso ir ali falar com minha amiga? Eu posso ir num congresso da minha profissão? Eu posso vestir esse vestido? Não existe isso. Quando isso começa a acontecer, pode desconfiar que tem uma coisa muito errada acontecendo. Porque ninguém tem que te autorizar a ser você. Você tem que ser você e a pessoa que está do seu lado, se gostar disso, que permaneça. E se não gostar, muito obrigada, até logo. Foi bom enquanto durou. Então, tudo que nós estamos falando aqui é assim: você que é vítima ou foi vítima, entenda que pode existir um padrão sistêmico que eu digo de familiar, dessa questão de você atrair esses abusos. Então, super sugiro que você olhe para isso, porque a tendência de você cair numa outra relação abusiva é muito grande. Ou com uma amiga abusiva. Às vezes a gente pensa só homem ou só mulher, pode ser um amigo, pode ser um chefe, né? Existem muitos abusivos. Lógico que a gente não está falando de mãe narcisista. Narcisista está cheio. Então, quem tem mãe narcisista, por exemplo, tem muito mais chance de buscar um homem narcisista ou uma mulher narcisista. Tem uma chance gigantesca. E é muito mais difícil detectar que a mãe é narcisista do que o parceiro é narcisista. Porque mãe é condicionada. Tem aquela ideia de mãe de que mãe vai amar a gente para sempre, de qualquer jeito. E nem toda mãe ama. Porque E muito. uma coisa, e uma coisa que tu falou agora, que perguntaram há um bom tempinho, se seria de forma genética, né? Se isso é desenvolvido da forma genética ou durante o tempo de vida, né? Existem dois meios, né, de se desenvolver. Seria através da forma genética, e aí eles vão piorando de acordo com o desenvolvimento descontrolado, né? Que é o desenvolvimento descontrolado que a gente fala é quando não existe a ajuda psicológica durante aquela fase infantil, né? Para que essa pessoa se desenvolva e saiba os pontos que tem que ser analisado, saiba onde tem que se desenvolver mais, onde não tem que se desenvolver mais tanto, e etc. E existe a forma de que acontece o transtorno através do desenvolvimento, né? Porque a criança tá na fase de desenvolvimento. E isso acontece durante essa fase, na fase da infância, tá? Só o psicopata realmente é que tem esse fator genético adquirido durante a genética, certo? Pode vir dos pais, pode vir, enfim, pode vir dos pais. Se por um acaso o pai é narcisista, a tendência dessa criatura ser um psicopata narcisista é muito grande, entendeu? É muito grande. E se ele tem pai e mãe, exemplo, a mãe é uma sociopata e o pai é um narcisista, a chance dele ser um psicopata ou de ser um psicopata narcisista é imensa. Sim. Entendeu? Porque ele já tem aquele fator genético, ele só vai desenvolver isso mais lá na frente. E a partir da educação dos pais, da educação do meio, é que eles vão desenvolver isso. Então, isso tem que ser estudado por vocês. Vão atrás de vídeos no YouTube. Eu tive que ir atrás, sabe, Silvia? A gente vai atrás da busca mesmo. O psicólogo, eu não sei se foi assim com você, mas na minha faculdade, eles ensinam o básico, do básico, do Ah, básico, o que é o transtorno narcisista.
Então, para a Silvia saber o que sabe hoje, ela teve que ir atrás. Por quê? Porque ela viu recentemente, todo mundo, hoje, todo mundo está focando tanto no narcisismo, mas por quê? Vou estudar mais. E aí hoje ela sabe. E aí ela já conciliou aos casos passados que ela atendeu. Ah, mas isso aqui. Para um psiquiatra atestar psicopatia, narcisismo, bipolaridade, borderline e outras personalidades, ele precisa de, no mínimo, 10 anos. Então, não é assim de uma hora para outra. Você não vai conseguir mudar uma pessoa assim. E você não vai conseguir nunca mudar um narcisista, principalmente assim, sabe? Você faça a sua parte, você corra por você. Eu preciso me ajudar, eu preciso me curar, eu preciso me tratar. Porque ele não é um doente, isso não é uma doença. Isso é um transtorno, tá certo? É uma condição mental. Mas isso que você está sentindo, essa sua dependência emocional, esse seu transtorno de depressão, ou transtorno de ansiedade, ou enfim, isso é uma doença, tá certo? Então, existe tratamento, e para muitos casos existe cura. Então, corre atrás por você, somente isso. Olha mais para você. Você já olhou tanto, já martelou tanto. Ah, Bárbara, eu não consigo. Eu bato muito na tecla sobre isso. Bárbara, eu não consigo. Eu até tento, eu tenho a maior força do mundo. Gente, vocês estão falando com uma pessoa que foi vítima. Eu passei por isso. E eu me separava, eu passava 30 dias, no máximo, estourando quase 2 meses, e eu voltava para o abuso. E eu voltava para o abuso. Eu já tinha feito página, já estava conscientizado o que era um relacionamento narcisista, o que era um relacionamento abusivo, e eu continuava no abuso. E até o momento que eu disse, parou, eu preciso me olhar. Sabe? Eu não consigo sair sozinha, porque era isso que eu estava tentando fazer, sair sozinha, mas eu não estava conseguindo. E aí eu fui lá com a ajuda psicológica de um psicólogo e de um psiquiatra e treinei muito a minha mente. E minha psicóloga chegou para mim e disse, Bárbara, você precisa abrir seus olhos. Você está passando por isso, isso e isso. O que você me mostrou não é brincadeira. Essa pessoa, daqui uns dias, a mesma vontade que ele teve com a ex-mulher, ele vai modificar isso para você. Ele vai terminar lhe matando. E você morre e ele vai continuar fazendo vítimas. Então, saia enquanto é tempo. A gente vai trabalhar isso. E é justamente o que a Silvia falou. Ela pegou lá no meu passado, certo? Eu sofri abuso quando eu era mais nova, quando eu tinha 10 anos, do meu avô. Certo? Eu sofri abuso psicológico, porque o que a gente passa dentro de casa, alguns pais que não têm consciência, porque não tem uma construção boa familiar, faz sem nem perceber que está abusando da pessoa, certo? Então eu fui muito abusada pelo meu pai, fui muito abusada pela minha mãe, psicologicamente. Então eu precisei desconstruir isso na minha cabeça, ver que eu estava passando por problemas familiares antes e eu precisava olhar para mim. Eu precisava tratar aqueles problemas e passar a olhar para mim. E foi Porque isso que eu você fiz. já viu dos seus pais. Justo. Você Justo. já se contentava com migalha quando era criança. É o que a Alessandra falou agora há pouco. Ela falou, muitas vezes os filhos de narcisistas, eles não viram narcisistas, eles viram vítimas. Porque eles Isso. também se contentam com aquela migalha que vem com aquela mãe, que é nada. Entendem que se aquela mãe acha aquilo deles ou dá aquilo para eles, aquilo é o melhor que eles podem ter, porque foi a mãe que deu. E aí eles se tornam também vítimas de novos narcisistas. Isso. E o meu caso de abuso não foi nem caso de narcisista, nem caso. Porque, assim, meus pais sempre foram muito amigos. A gente sempre conversou muito. Eu sempre tive muito carinho dos meus pais. Mas meu pai já foi uma pessoa sofrida. Minha mãe de sai da frente. Minha mãe foi criada por militar. Certo? O pai dela era militar. Então ela apanhava com a arma por tudo. Ela não podia ter brinquedos, ela não podia fazer isso. Eu queria muito que depois eu vou jogar uma enquetezinha lá na minha página para ver se minha mãe faz uma live comigo para vocês entenderem o tamanho do absurdo que é. E por que eu aguento muita coisa, sabe? Eu engulo muita coisa. Porque eu já procurei meu tratamento, eu já sei o que eu devo dar espaço para o que ela fala, o que não, o que eu devo engolir, o que não. Então tem muita coisa.
Então, assim, minha mãe já tem uma carga forte nas costas. Meu pai já teve uma carga forte nas costas. E aquilo ali veio para mim de forma carinhosa e muitas vezes de forma agressiva. Então, por ser pai, a gente analisa na mente da gente, entra como. Eu tô escutando um retorno aqui, Silvia. Não tô entendendo. Retorno? Tá dando um retorno para mim. Agora tá ok. Eu Agora. acho que é porque eu estava escrevendo a sua página. Ah, Acabei foi. de publicar. Acabei de publicar seu Instagram aqui. É porque tu tá. Ah, entendi. Então foi isso. Acho que é por isso. E aí, por você receber o auxílio que eu tive da minha psicóloga foi o seguinte. Tem coisas que podem caber para vocês e outras coisas que não, viu? Então, não vão pelo que eu tô falando. Procurem o psicólogo de vocês, o psiquiatra e falem com eles. Não vão pelo que eu tô falando. Só escutem. O que foi que aconteceu? Ela chegou para mim e disse assim, Bárbara, você passou por um abuso, certo? Quando eu tinha 10 anos. Aceitou e calou. Porque eu fui evitada, não podia falar e tudo isso que vocês já sabem. E aí, aquilo ali desenvolveu, certo? E aí eu fui abusada psicologicamente pela parte do meu pai. Em que sentido? Tinha muita discussão em casa por besteira e depois muito amor. Aí muita discussão por besteira e muito amor. Muita discussão por besteira e muito amor. A tendência era que, vindo outra pessoa, que nada tinha a ver com a minha família, certo? Tendo outra carga de abusos psicológicos que ele realmente passou, porque foi dito pela irmã dele, foi dito pela avó dele, enfim, e até pela mãe dele. Mas vindo por uma carga, né, de abusos psicológicos, ele veio e eu sei quem eu sou. Então, da minha parte, não teve a parte de abuso psicológico. Teve depois que eu comecei a descobrir as coisas. Então, eu estava me tornando tóxica. Por quê? A tendência era que eu me espelhasse no que foi o meu relacionamento com os meus pais. Então eu sabia que eu estava brigando ali com ele, mas que aquilo ali ia passar e que ia ficar tudo bem. Então a gente aprende isso. Aprende que a gente está brigando, mas depois fica tudo bem. Entendeu? Então você começa a aceitar os abusos. Você aceita, às vezes você aceita abusos que você nem. Tanto é que eu vim descobrir que eu tinha sido estuprada por ele recentemente, quando uma vítima chegou para mim e falou que já tinha sido estuprada pelo ex-marido, que foi dessa forma, e tarará, tarará. E aí foi a mesma coisa comigo, e aí eu acordei, entenderam? E é isso que acontece. Então, a gente espelha. Então, eu estou reproduzindo abusos sofridos. Então, eu tive que curar aquilo e saber que, olha, seu pai fazia isso e isso com você, que não era bom para você, não foi bom para o seu psicológico, que você terminou aceitando mais lá na frente. E Claro. aí eu tive que tratar aquilo, entendeu? E com a ajuda de remédios e etc., eu consegui entender que isso era abuso, que isso era como é que chama? Meu Deus, tem eu não sei o que, repetitivo. Eu esqueci. Repetição de padrão. Sim, era uma repetição de padrão. Pronto. Foi isso. E aí ela me explicou o que seria essa repetição de padrão. E aí foi que eu entendi que tinha muitas coisas que eu aceitava lá, que passei a aceitar aqui. E por isso que eu dei abertura para que um possível, eu não posso dar certeza, mas que um possível narcisista entrasse em minha vida e fizesse o que ele quisesse. Entendeu? É isso. É difícil. Não pensem que é fácil como somar um mais um, não. Que é difícil. A gente precisa realmente estudar muito. Entendeu? Eu não fiquei sabendo isso só por causa porque eu contei a minha história a um psicólogo e a um psiquiatra, que eu fiquei sabendo disso tudo. Não, eu tive que ir atrás de artigo, tive que ir atrás de livros. Eu já estava fazendo a faculdade, mas a faculdade não ajuda tanto, porque ela informa o que é um pedaço. Eu tive que ir atrás de páginas que quem me acolheu, muita gente aqui sabe que eu falo muito, foi a Simone, né? Hoje, Narciso, seu espelho quebrou. Enfim, eu tive que lutar muito. Simone me ouviu pra caramba. Então, ela me ouviu chorar praticamente. Chorar praticamente não, ela me ouviu chorar. Dizer,
diversas vezes, pelo amor de Deus, me ajude. E ela bateu na mesma tecla. Isso é sofrimento, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo. E eu lutei, e eu venci. Chorava pra caramba. Tudo o que vocês estão passando, ou atuais vítimas ou sobreviventes que estão lutando. Tudo o que vocês estão passando hoje, eu passei. E eu posso dizer que aqui fora é maravilhoso, que demora para a gente chegar. Porque a mesma luta que você teve, se doando para essa pessoa que em nada te fortaleceu, você vai conseguir se fortalecer e você precisa se ajudar. A ajuda que você daria para essa outra pessoa por amor, procure esse amor em você e diga, não, eu vou tentar. Bota só na cabeça assim, eu vou tentar me ajudar. E quando você sentir o gostinho de dizer assim, cara, é muito melhor aqui fora, você não vai querer voltar de jeito nenhum. De jeito nenhum. É isso mesmo. De jeito É nenhum. isso mesmo. Mas até chegar nesse ponto tem que ter uma batalha, né? Muito. Muito Mas é grande. possível, super possível sair do cativeiro. É muito possível viver uma vida feliz, futuramente encontrar alguém que te mereça e que valorize você e que não tenha todas essas questões aí tão fortes, né, que te fazem muito mais sofrer, porque amor não dói, né? Eu acabei de criar um Instagram com esse nome. Depois, quem quiser entrar lá, pode entrar. Tem pouquinha coisa, porque eu criei ontem. Mas eu fiquei pensando muito como é que eu ia ajudar também, né? Me juntar nessa luta. E aí eu resolvi criar um Instagram paralelo a esse que nós estamos fazendo aqui, que se chama Amor Não Dói, _ Silva Barros. E assim, eu queria muito te agradecer, porque foi muito gostoso esse papo, nem vi passar esse tempo aqui. E Eu você é adorei uma também. pessoa maravilhosa, você é uma vencedora, tenho muita admiração pela sua história, né? Por isso eu quis dividir também com as pessoas que me seguem, queria muito me juntar a você nessa luta, saiba que Sim, estamos sim. juntas, né? E queria te dar um presente, se você quiser, claro. Ah, Queria beleza, muito eu te dar quero. uma constelação familiar online. Ai, eu quero. Quero muito que A cara vocês da criança que fica boba. A criança que vê aquele pirulitão enorme que fica. Ai, eu Quero muito que quero, você gratidão, escolha seu gratidão. tema. Dia 15 ou 16 de agosto, você escolhe qual você quer. Que dia você... 16 de agosto é meu aniversário. Eita! Você que sabe. Quer fazer na véspera ou quer fazer no dia? Você que Quero fazer sabe. no dia. No dia 16. Então, beleza. Então, 16 de agosto, a gente vai fazer a live. Depois eu te explico direitinho como funciona a constelação online, tá? É a mesma coisa, o efeito é o mesmo. E eu quero muito poder te oferecer um pouquinho, né? Você ofereceu tanto hoje. E eu quero também oferecer um pouquinho da minha ajuda para o teu processo, aí, um pedacinho de ajuda para o seu processo. Gratidão, gratidão. E minha luta, sendo sua, é nossa. Porque, como eu sempre digo aqui, quem me conhece há mais tempo, principalmente a Fernanda, que é psicóloga também, essa página eu criei no intuito de falar. Somente isso. Eu queria falar como se fosse um diário. Porque eu escrevia muito antes, mas aí por conta das mudanças e tudo que acontecia comigo, isso se perdeu. Eu vim já de uma linhagem do meu pai. Meu pai gostava de escrever muito. Então, eu sempre escrevi e usei esse canal para escrever. Só que chegaram muitas pessoas aqui e pediram muita ajuda, eu não sabia o que fazer, recorria a muita gente, enfim. Não tenho seguidores, eu tenho 50 mil amigos que eu trato todos como amigos. Sou eu que falo com cada pessoa. Eita, fala até com Derrubei o o telefone, telefone até aqui da caiu. Silvia. Eu pus o carregador e caiu o Sou telefone. eu que falo com cada pessoa aqui. Amo cada história, por mais que vocês pensem que é boba. Ah, é besta a minha história é menos que a tua, a minha história é mais que a tua. Não tem isso, a gente tá junto para lutar. E essa página aqui depois se desenvolveu pra gente. Então, isso aqui é um acolhimento. Tá certo? Às vezes eu posto até aqui nas minhas stories umas besteirinhas, mas é para ajudar outras pessoas. Nada mais está sendo pago. Antes eu tinha até um negócio, uma parte de mentoria para as páginas divulgarem seus conteúdos aqui. Eu eliminei até isso. Então, assim, estou divulgando, inclusive páginas
que não precisem pagar, não precisem nada, porque a gente tem que se juntar. A intenção é essa, a gente precisa se unir verdadeiramente. Então, quando eu vejo que está precisando de mim, ou quando eu estou precisando de alguém, eu vou lá, corro, Silvia, me ajuda, faz não sei o que, e a gente se ajuda, e é isso. Então, vocês estão muito bem-vindos na minha vida sempre, vocês sabem disso. Silvia, precisando de mim para qualquer coisa, só se eu não estiver podendo, viu, minha filha? Mas se eu tiver ocupado e tiver com o celular na mão, você tenha certeza, você pode me perguntar, que eu tô aqui, ó. Já E tu mas também. fazendo outras coisas e com você aqui. Tá Obrigada, bom, minha meu querida. amor? Adorei, adorei, adorei. Acho que nasce uma Gratidão. grande parceria aí com a gente, viu? Vamos junto, tamo Gratidão. junto. E espero que essa pandemia acabe logo para a gente se encontrar. Eu também. Quem Todo sabe você vem para mundo. Campinas? Menina, eu pensei em ir para Campinas, um tempinho atrás. Eu pensei. Fui para São Paulo, fui para outros lugares, mas eu sou louca para visitar Campinas. Sou Então, louca. pronto. Então, você Mas vai eu vir. vou. Eu Vai vir vou. aqui Vou na para minha todos os constelação, no meu lugares aqui. Me consultório. chamem. Um cheiro, Silvia. Muito obrigada, Beijo. meu amor. Beijo para todo mundo. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.